Saiba por que esses homens foram queimados por traduzir a Bíblia. John Wycliffe foi exumado e queimado. A exumação e a queima de seus restos mortais ocorreram muitos anos após seu falecimento. Em 1415, o Concílio de Constança, realizado pela Igreja Católica Romana, declarou Wycliffe um herege. Em 1427, o Papa Martinho V ordenou que os ossos de John Wycliffe fossem exumados de seu túmulo, queimados e jogados em um rio. Wycliffe morrera havia 40 anos, mas a fúria causada por sua ofensa ainda permanecia viva. Embora tenha sido um importante teólogo e reformador do século XIV, conhecido por sua defesa da tradução da Bíblia para o inglês vernáculo, ele não sofreu essa punição específica. Por volta de 1428, durante um período de condenação póstuma conhecido como Damnatio Memoriae, seus escritos foram proibidos e sua sepultura na Inglaterra foi violada. Seus restos mortais foram exumados, queimados e suas cinzas foram jogadas em um rio. Essa ação foi uma forma de punição simbólica pelos ensinamentos considerados heréticos pela Igreja Católica. No entanto, é importante ressaltar que as ideias de Wycliffe tiveram um impacto duradouro, especialmente sua defesa da tradução da Bíblia para o inglês vernáculo, e ele é considerado uma figura importante na história da Reforma Protestante. Após a morte de Wycliffe em 1384, suas ideias e escritos foram considerados heréticos pela Igreja Católica Romana. Como resultado, seus restos mortais foram desenterrados em 1428, cerca de 44 anos após sua morte, e queimados. Dizem que, no entanto, essa ação não foi realizada exclusivamente por causa de suas traduções da Bíblia, mas como uma forma de punição póstuma por suas visões teológicas contestadoras. Por que William Tyndale também foi queimado por traduzir a Bíblia? Tyndale foi acusado de heresia em agosto de 1536 e queimado na fogueira algumas semanas depois. Em Antuérpia, a cidade onde Tyndale acreditava estar seguro, Jacob van Leesvelde produziu uma Bíblia em holandês. Como tantas outras traduções do século XVI, seu ato foi tanto político quanto religioso. William Tyndale foi um teólogo e erudito inglês do século XVI conhecido por sua tradução da Bíblia para o inglês. Ele foi queimado na fogueira por heresia e por traduzir a Bíblia para o inglês porque suas ações desafiaram a autoridade da Igreja Católica Romana na época. Naquela época, a Igreja Católica Romana tinha o monopólio da tradução e interpretação da Bíblia. Acreditava-se que apenas a Igreja e seus sacerdotes deveriam ter acesso às Escrituras Sagradas, e a tradução da Bíblia para outras línguas era considerada perigosa e herética. Tyndale acreditava que todos os cristãos deveriam ter acesso direto à Palavra de Deus. E ele se dedicou a traduzir a Bíblia para o inglês, para que o povo comum pudesse lê-la e entendê-la por si mesmos. Ele acreditava que isso era essencial para a reforma da Igreja e para uma relação mais íntima entre os indivíduos e sua fé. No entanto, a Igreja Católica Romana e as autoridades inglesas da época viam a tradução da Bíblia como uma ameaça ao seu poder e controle. Tyndale foi perseguido e preso, e em 1536, ele foi condenado por heresia e queimado na fogueira. Seu martírio tornou-se um símbolo da luta pela liberdade religiosa e pelo acesso à Bíblia em línguas vernáculas. Uma pergunta que não quer calar: será que esses homens se colocando no lugar de Deus em dar e tirar a vida estavam certos? Vejam o que diz João 12, 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Também o apóstolo Paulo disse em Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deixe sua resposta aí nos comentários. Se gostou, não esquece de compartilhar e curtir o vídeo. Deus o abençoe sempre.